Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá! No último episódio falei-te de 2 novidades que tenho estado a preparar. Lembras-te? Uma já foi lançada. É o nosso canal no YouTube, gp3s. Divórcio Consciente. Agora, para além de nos ouvires, podes também ver-nos. Vai lá, subscreve o canal, aciona o sininho para estares sempre a par dos novos vídeos e partilha com quem achas que pode beneficiar. Agora, vamos ao nosso episódio. Hoje vou conversar com a Sílvia Coutinho. A Sílvia é psicoterapeuta individual, familiar e de casal. Para além do acompanhamento direto às pessoas que a procuram, a Sílvia também contribui para o desenvolvimento da consciência coletiva, partilhando informação e reflexões promotoras de relações mais conscientes e com maior conexão. Tem a sua página no Instagram, que te recomendo, e é cronista na revista Saber Viver. Desafiei a Sílvia a falar comigo sobre o amor, os sinais de saúde numa relação e os de deterioração. O desafio foi aceito e o resultado? Uma conversa incrível. Fica, vais gostar. Olá, Sílvia. Olá, Mafalda, tudo bem? Tudo bem contigo? Também, 100%. Que bom! Olha, seja bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Obrigadíssima pelo convite, Mafalda. É um orgulho, um prazer estar aqui contigo. Muito obrigada mais uma vez por teres-te lembrado de mim para conversarmos aqui um bocadinho nestes dias. Sim, e obrigada por teres aceito. Estou super contente, eu já andava a pensar em ti há algum tempo e foi preciso ali aquele momento, foi uma publicação que fizeste, eu pensei agora. E muito obrigada. Sempre aqui. Assim, olha, eu desafiei-te para falarmos sobre um assunto complexo e interessantíssimo nas nossas vidas, que são as relações amorosas entre pessoas, que, em princípio, e vamos partir desse pressuposto, pessoas que estão em relação de casal. Pronto. E depois vamos ver onde nos leva. Eu, logo que te propus o tema, a ideia para mim era falar de como as relações, quais são os sinais que temos de que a relação está saudável, quais são os sinais que podemos ter de que já não está saudável, ou mesmo que esteja saudável no sentido de um bom entendimento e de uma boa relação, mas já não há vontade de continuar nessa relação e que a pessoa quer sair, uma delas pelo menos quer sair da relação. E depois vamos ver onde nos leva a conversa. Vamos a isso. Olha, preparadíssima. Eu mandei-te um vídeo, assim, que é, no fundo, também teve a ver com isso a minha vontade de falar contigo. Achei, a Sílvia vai-me ajudar, pelo tipo de partilha que faz, pelo tipo de abordagem que faz às relações. E foi um vídeo que eu vi aí nas redes sociais, em que uma das pessoas até é bastante famosa aí olha, nas redes sociais, e não só, ele é um autor, como é que ele se chama? Sim. O Karnal, exatamente. Sim. Exato. E pronto, e portanto a pergunta, ele faz uma pergunta que é como é que eu sei que é amor, e que eu também acho que é uma excelente pergunta, Sílvia, não me atreveria a fazer-te. Não sei se há resposta para isto, não sei mesmo, mas olha, se eu te fizesse essa pergunta, sendo que não te a vou fazer, tu tinhas resposta para isso? Se eu fizesse outra pergunta, temo que eu não vou fazer. Ora, olha, o amor, na minha visão, eu poderia te responder que é algo muito complexo e que nos poderá eventualmente ultrapassar. Eu vi o vídeo, tu a reencaminhaste para mim, eu tive aqui uns segundinhos a olhar para ele. E confesso-te que me fez aqui alguma confusão, não é? Alguma confusão. Talvez pelas minhas questões, ou pela minha lente, pelo meu olhar. Portanto, nesse vídeo, o autor de facto fazia a pergunta de o que é que seria o amor,
e a pessoa entrevistada, que por acaso não conheço, Também Mafalda, não não. tive a oportunidade de ir à procura de quem seria, e é a lente dela e poderá fazer todo o sentido a essa pessoa, mas na visão dela, ela colocaria qualquer coisa como a partir do momento em que começas a fazer a questão, as perguntas a ti própria de será que eu estou a gostar, será que eu estou realmente a amar, então isso significaria que tu terias dúvidas e, portanto, a partir desse momento já não estarias a amar. Eu não te consigo dizer numa linha só, de uma forma se calhar tão direta e tão linear, o que é o amor. Apenas que é algo de facto muito complexo e que tem vindo a modificar-se ao longo de toda a nossa história de vida, não é? Portanto, aquilo que era o amor há 60 ou 70 anos atrás é completamente diferente da forma como tu olhas para o amor e para as relações hoje em dia. Sei que o amor é algo muito também cultural, ou as relações são algo muito culturais. Aquilo que tu olhas, ou a forma como tu olhas para uma relação numa sociedade moderna, é um bocadinho diferente da forma como tu olhas para uma relação ou para o amor numa sociedade mais tradicional. Ou seja, tem muito de cultural também, não é? Portanto, o amor é algo muito complexo, não é algo assim tão linear, não é? O amor poderia pressupor-se num conjunto de emoções, num conjunto de pensamentos, num conjunto de valores, que os dois intervenientes ou os intervenientes dessa relação de amor poderem eventualmente sentir ou percepcionar que tem aqui um conjunto, por exemplo, de valores que se envolvem, que se identificam um com que lhes faz bem sentirem-se um com o outro e que é tão bom, não é? Estar ali com aquela pessoa. E é isso que muitas vezes nos leva a pensar aqui um bocadinho que estamos a gostar de alguém, que estamos a amar alguém. Um, e este processo de amar alguém não é algo sempre tão linear, mesmo até ao longo do nosso ciclo de vida enquanto pessoa, não é? A forma como tu amas alguém no início de uma relação pode de facto tornar-se em algo diferente ao longo do ciclo de vida de toda uma relação que é tão longo, não é? Em que tu vais também amadurecendo e crescendo enquanto pessoa, em que as tuas experiências de vida também te vão moldando, portanto havia tanto aqui para dizer e para falar acerca disso e que não me parece que a resposta seja nunca um linear quando tu começas a colocar dúvidas ou questões é porque deixas de amar, não me parece que passe por aí. Uhum. Aliás, as relações são, na verdade, aquilo que mais nos enche de ansiedade, não é? É algo de facto muito importante e muito prioritário na nossa vida. E, portanto, se nos enche de ansiedade e de preocupações, é perfeitamente normal que existam, de tempos a tempos, momentos que possamos nos cruzar com algumas questões internas, não é? Pessoais, se quer até relacionais, do próprio casal. E em que, por vezes, possamos ter que nos confrontar com a questão: será que eu estou ainda a gostar desta pessoa? Não é? Será que eu ainda me sinto ligado a esta pessoa? E que muitas dúvidas possam surgir. E não me parece que só pelo facto de termos uma dúvida nos condiciona a priori a ter que determinar de forma direta e linear que não estaremos a amar aquela pessoa, não é? Seria uma visão tão redutora Exato. da relação, do amor e do ser humano em Uhum. particular. Fica até a pensar, Silvia, se o contrário não será mais verdade, que é se não houver espaço para a dúvida, será que é amor? Se não houver Uhum. espaço para pôres uma pergunta, para te Uhum. questionares, para pôres em perspectiva o que Uhum. sentes, Ob- Obviamente, não é? Porque quando tu te colocas naquela relação e te estás em contacto com as tuas emoções e com as tuas dúvidas ou as tuas perguntas ou os teus pensamentos, claro que existe este questionar, não é? O ser humano é assim desde o início de todos os tempos, não uhum, é? Portanto, é algo muito humano, parece-me a mim. uhum, Questionarmos e às vezes refletirmos aquilo que se calhar num determinado momento entrou na nossa vida até nos possa continuar a fazer o mesmo sentido, de nos fazer sentir o mesmo sentir, não uhum. é? As mesmas emoções, ou emoções diferentes, mas que continuam a fazer-nos sentir estar ali ligado e conectado àquela pessoa. Portanto, eu acho que a dúvida é algo bastante saudável, não é? Sim. Correndo o risco de divergir um bocadinho do assunto, Uhum. ah, o que é que acontece dentro das pessoas quando decidimos
não pôr nada em causa, não duvidar nunca de nada. Estou a fazer esta pergunta porque é extraordinariamente humana a dúvida e a pergunta, mas eu vejo humanos, e já me vi a mim humana, numa rigidez de nada é questionável e isto é assim, e ficar fechado numa verdade que entretanto assumi, aceitei como minha, e ficar fechado nisso. Portanto, também é humano às vezes ficarmos irredutíveis na hipótese de pôr dúvidas ou de colocar questões. Claro, claro que é Para que é humano, que não isso é? nos serve? Nós necessitamos de segurança, nós necessitamos sentir que temos chão, nós necessitamos de sentir que temos balizas, que temos estrutura, que temos pilar, que temos certezas. A questão é que, ao eu estar rigidamente naquilo que possa ser uma certeza, eu também estou em algo que me possa colocar até naquela relação como uma espécie de dado adquirido. Isto é assim. Isso pode me retirar não só da tal reflexão, porque eu vejo muito, Mafalda, a minha lei tem muito esta necessidade de facto, a dúvida ou as questões ou a reflexão. Acho que efetivamente essa é a palavra, a reflexão, permitir-nos, na verdade, crescer enquanto pessoas, enquanto seres humanos, mas também na relação com o outro, não é? É o facto de nós refletirmos e percebermos que, de facto, a nossa relação não é um dado adquirido, é um sistema, a nossa relação é um sistema vivo. É uma plantinha que necessita de ser cuidada e, portanto, será que nós estamos a regar com água a mais neste momento ou achas que estamos a regar com água a menos? E os dois jardineiros poderem conversar entre si para que, de facto, aquela plantinha cresça de forma saudável e nutrida. Se eu estou a dar como garantida que aquela plantinha vai crescer, não é? E que eu não coloco em causa se de facto tem o fertilizante, a terra saudável, a rega necessária, então posso dar por garantida aquela relação que por um lado me possa encher de uma certa confiança e estrutura e segurança, mas por outro lado essa rigidez faz com que nós não nos conseguimos moldar às necessidades e aos desafios e aos desencontros ou obstáculos que possam acontecer ao longo da vida e nos levarem a um maior distanciamento e desencontro. Portanto, por um lado, claro que necessitamos dessa certeza e perceber isto é um dado adquirido, nós necessitamos dessa segurança, mas se calhar uma segurança demasiado perigosa quando eu me coloco no lado da rigidez, não é? É sempre tão melhor percebermos este lado da segurança como algo flexível, de que ainda assim eu tenha que assumir esta responsabilidade de manter a curiosidade sobre ti, sobre o outro, e este outro manter a curiosidade sobre mim, para que nós nos consigamos sempre não só comunicar, como escutar um ao outro, e ver-nos, não é? De fora, eu conseguir olhar para o meu companheiro, olhá-lo de fora, vê-lo com os olhos dele também, não só com os meus, de modo a também promover aqui um bocadinho do reencontro de acordo com as necessidades que aquela pessoa possa estar a sentir naquela questão. Portanto, é algo que requer esta capacidade de reflexão e não só estarmos num rigidamente determinado, garantido, certo, seguro, não é? Faz-nos falta, enquanto ser humano, obviamente, essa segurança, mas uma segurança demasiado firme, equilibrada, não é? Em que não consegue se moldar e ser flexível consoante os solavancos ou os tremores de terra que possam acontecer. Na verdade, é um bocadinho como isto: é um prédio que não foi preparado para terremotos, não é? Portanto, o prédio está firme, mas se vem um terremoto, ele cai, ele desmorona, não é? Portanto, nós temos que ter esta capacidade de ser flexíveis, não é? De conseguirmos ir com os altos e baixos e com as necessidades que vamos encontrando ao longo de toda uma vida, não é? Imensa. Penso que tem mais a ver com isso. Sim, que é, portanto, que quando nos queremos agarrar muito a uma determinada verdade, a uma determinada ideia, estamos a querer, no fundo, procurar segurança e portanto, essa certeza dá-nos a ilusão de segurança, porque no fundo não nos dá assim tanta segurança, vai nos tornar mais rígidos e, portanto, pode abalar e até desmoronar com o impacto da vida. Claro, porque repara, nós seres humanos, quando de repente estamos a lidar com algo que nos deixa inseguros, que não é estruturado, ou que não é previsível, ou que não é assim tão certo,
podemos, na verdade, até entrar em modo de sobrevivência, não é? Estamos a sentir aquela ameaça, estamos a sentir aquele perigo. Portanto, modo de sobrevivência é ficarmos muito mais hipervigilantes. Uhum. Claro que nós necessitamos sempre de sentir segurança, mas pode ser interessante este desafio de perceber, ok, eu estou a querer criar segurança, mas uma segurança que não é rígida, não é? Que não é livre de reflexão, que é perfeitamente normal de poder ser trabalhada com uma necessária flexibilidade para que ambos os elementos se consigam ajustar às necessidades que vão encontrar. Mas claro que eu necessito de retirar daquele parceiro ou daquela parceira, consoante a relação, uma determinada estrutura de segurança, mas atenção ao garantidamente certo e rigidamente, não é? Exato, Portanto, exato. aí sim é onde pode também residir algum perigo, não é? Não só eu não me estou a colocar naquela relação de uma forma flexível, como posso também deixar de conseguir ver o lugar do outro, não é? Porque estou tão centrado que isto é uma certeza indestrutível que acabo por, se calhar, até não trabalhar em mim algumas ferramentas que possam ser importantes e interessantes de Uhum. serem com uma Uhum. relação, com uma Uhum. curiosidade pelo outro, Exato. não é? Uhum. O que é que tu necessitas agora? O que é que estás a sentir agora? E por aí fora. Uhum. Eu quando estava a pensar nas certezas, além dessa, não é? De que este amor é uma certeza, ou de que a nossa relação é uma certeza, estava a pensar também noutras pequenas certezas que às vezes nos agarramos a elas, procurar a tal segurança, como coisas do género: se me amas, vais mudar por mim. Ou, Uhum. portanto, às vezes, portanto, e se não mudas, então é porque não me amas. Ou Uhum. se eu te amo, vou estar lá sempre para ti, peças o que pedires, perguntes o que perguntares, a Uhum. minha resposta será sempre dada, o meu contributo estará lá sempre presente. Coisas em que nós acreditamos e depois vamos fazendo para manter essa verdade como verdadeira e muitas vezes pondo em causa uma série de outras coisas, não Exatamente, é? É. exatamente. Eu estava até aqui a pensar um bocadinho, Mafalda, há um autor que eu descobri agora muito recentemente, e é uma vergonha, sinto-me um Oh. bocadinho envergonhada por isso, mas descobri-o agora. Pronto, a vida é assim, às vezes. E é um senhor, que ele é filósofo e sociólogo, e ele também fala aqui, é o Zygmunt Bauman, e ele também fala aqui sobre tem um olhar muito, muito interessante acerca das relações Hum. e acerca da sociedade. E ele vai-nos, de facto, indicando que nós vamos vivendo numa sociedade que é líquida, ele utiliza muito o termo líquido, que é tudo muito fluido, muito pouco sólido, não é? E neste sentido, claro que nós necessitamos, enquanto ser humanos, obviamente, de alguma solidez, mas tendo em conta a sociedade de consumo, que é tudo tão imediato, a Uhum. partir do momento em que aquela relação possa perder o sabor, como se fosse uma pastilha elástica, não é? É quase como se fosse facilmente substituível, hoje em dia, por uma outra coisa, não é? Portanto, por um outro sentimento que então me possa dar esta sensação de estar vivo, entusiasmado e ligado e conectado. E na verdade não é assim que as relações funcionam ou deveriam de facto funcionar. Obviamente que numa relação com um ciclo de vida longo, tu não vais estar sempre a vibrar e a sentir entusiasmo ao longo de todo aquele ciclo de vida, não vais estar sempre a sentir borboletas na barriga, não vais estar sempre a sentir aquela paixão e aquela adrenalina que se calhar acabas por sentir até os dois, três primeiros anos, se calhar, de vida de uma relação, a fase da paixão, não é? Uhum. Ao longo de uma vida de um casal, de uma relação longa, tu podes confrontar-te com emoções que são com alguma frustração, com desentendimentos, com perspectivas diferentes, com desapontar, não é? Com o desapontar, que faz parte de uma qualquer relação. Portanto, nós não somos gêmeos siameses, não queremos ter os mesmos sentimentos, as mesmas emoções e as mesmas necessidades e as mesmas perspectivas a toda a hora, portanto é normal que nós encontremos aqui algum tipo de desencontro em algum momento. Uhum. E se calhar passa por ser muito mais interessante podermos pensar de que forma é que nós, enquanto casal, nas relações hoje em dia, nós possamos trabalhar a nossa relação para que nós nos iremos propor a aprender a lidar com esses momentos de desencontro em que nós não nos estamos a sentir
naquele momento 100% preenchidos ou entusiasmados de uma forma constante, não é? Como é que nós, enquanto casal, podemos lidar com esses desencontros, com esses desentendimentos ou com essas diferentes perspectivas? E acho que é aqui que reside hoje em dia a grande necessidade dos casais de aprenderem ou refletirem um bocadinho mais sobre esta necessidade de solidez flexível, de conseguirmos ver que o outro não tem que estar constantemente só a preencher as nossas necessidades. E isso é uma característica que hoje em dia, se tu reparares, acabamos por quase que colocar os nossos companheiros a terem que ser uma espécie de centro do nosso mundo. Eles têm que ser os nossos companheiros, os nossos amantes, os nossos amigos, as pessoas com quem nós vamos discutir questões intelectuais e filosóficas sobre questões existenciais. É o parceiro que temos para ser também o pai ou a mãe dos nossos filhos. Mas depois ser o engraçado também, e depois ser o curtido, e Completamente, depois o tudo. divertido, tem que ser Quer tudo dizer, ao é mesmo tempo, o tudo. sábio, mas ao mesmo Não é? tempo o infantil e o brincalhão. Ou seja, se calhar nós estamos a exigir muito também dos nossos companheiros, não é? Portanto, se tu não deixas, como estavas a dizer, não é? Se tu não deixas, se não fazes isto por mim, então não me amas. Quer dizer, que exigência tão grande, e expectativas tão elevadas e que pressão tão grande nós andamos a colocar também aqui em cima uns dos outros, numa só pessoa, não é? Portanto, esta pessoa tem que me corresponder na totalidade em todas as exigências que eu tenho. E isto pode se tornar também um bocadinho egocêntrico, não é? Como se nós estivéssemos muito ocupados também só com as nossas necessidades o tempo todo. E se aquela pessoa não conseguir corresponder naquele momento àquela necessidade, e se aquela pessoa estiver a passar uma fase da vida tão complexa ou tão difícil que não consiga naquele momento ser o intelectual que está contigo ao teu lado a pensar sobre uma questão existencial na tua vida. E se naquele momento existir um desencontro ao nível da sexualidade, e eu já não sentir que a minha necessidade sexual, de vibração, esteja a ser preenchida. Como é que nós os dois vamos lidar com isto? Eu viro-te as costas, automaticamente? Como é que nós os dois vamos lidar com isto? Não é? Portanto, se calhar passa por existir também uma necessidade de equilibrarmos as nossas expectativas também nas relações, não é? Portanto, se existir uma segurança que possa ser necessária de ser trabalhada na relação, eu estou para ti, tu estás para mim, existir aqui uma interdependência, mas nesta interdependência percebermos sempre que o outro continua a ser pessoa e eu obviamente também continuo a ser pessoa e podemos encontrar aqui neste lugar entre nós que é a relação para tentarmos perceber enquanto pessoa que tu és, enquanto pessoa que eu sou, o que é que ambos necessitamos, o que é que tu necessitas, o que é que eu necessito, o que é que a nossa relação necessita, não é? Para de facto conseguirmos lidar aqui com uma série de questões que possam se apresentar no nosso caminho, não é? Não achas que uma dos contributos ou um dos contextos que leva a estas relações tão centradas no casal, não é? Tem a configuração que o casal tiver, mas estão centradas na díade do casal, se deve também ao facto de estarmos tão isolados e haver menos relações paralelas e que se intersetam na nossa relação também, não é? Mais pessoas, mais família, mais amigos, mais outros casais que convivem e que se relacionam connosco, e as pessoas estarem tão isoladas que temos que ir buscar ou procuramos preencher todas as necessidades naquela única relação. Ora, aí está. E a pandemia foi um sinal claríssimo disso, não é? Estávamos tão isolados, não é por isso mesmo que aquele casal a viver, se calhar, uma bolha de fusão passou a ser mais feliz necessariamente. Ou seja, claro que necessitamos de ser casal e termos paixão e amor, mas necessitamos de oxigênio e necessitamos de outras relações na nossa vida para eu também te libertar dessa pressão e dessa expectativa de teres que ser tu a responder perante todas as minhas necessidades. Portanto, obviamente, eu necessito dos meus amigos, da minha família, necessito do meu trabalho, dos meus colegas de trabalho, de outros contextos, de estar em sociedade, não é? Ou seja, nós também necessitamos de comunidade. Cada vez mais necessitamos de comunidade e podemos ver isso, essa diversificação, como um olhar bastante criativo e inteligente do casal se conectar e de existir em relação, porque quando isso acontece, e houve muitos casais, Mafalda, que foram referindo muito isso naquela altura da pandemia, em consulta,
em que diziam coisas como sinto tanta falta de poder estar com o meu companheiro ou com a minha companheira num jantar de amigos, em que estamos todos a conversar e eu vejo ele a conversar com os seus amigos e estamos ali todos completamente reunidos a interagir uns com os outros e eu consigo vê-lo de fora. Uhum. Consigo vê-lo a rir, eu consigo vê-lo novamente a conversar e sinto uma atração descomunal por aquela pessoa porque estou a vê-lo ou a vê-la a ser pessoa, não é? Uhum. Portanto, claro que nós necessitamos disso para também até fomentar a própria conexão e ligação emocional do casal, não é? Uhum. Não é o facto de vivermos em fusão que vai propriamente criar uma relação amorosa saudável, pelo contrário, não é? Ou seja, não demasiada autonomia em que nós nos separemos de tal forma que não tenhamos aqui um lugar de encontro, de ligação e de conexão, não é? Mas tu seres pessoa, eu ser pessoa e agora termos aqui um lugar onde nós nos encontramos, ou seja, trazer também para a relação oxigênio, não é? Como o Camões dizia, nós necessitamos desse oxigênio para o fogo da paixão arder. Portanto, sim, faz muito sentido. E necessitamos mesmo dessa comunidade ao nosso lado. Uhum. Olha, eu reparei, Sílvia, que quando me estavas a responder à pergunta que eu jamais te faria, ah, tu falavas de duas Sim. coisas, às vezes parecia que estavas a falar como se fossem sinónimos, mas depois havia momentos em que, epá, não, isto são duas coisas diferentes, que é, uma coisa é o amor, outra coisa é a relação. E pode haver relação sem amor e pode haver amor sem relação. Parece-me a Hum, mim. E agora estás a hum. acrescentar um terceiro elemento que é a paixão, Oh. não é? Sim. E como se assim, pois a questão é que às vezes é mesmo essa, não é? É que até pode, às vezes o amor não chega. Eu digo isso, não sei porque eu digo isto várias vezes, tanto nas questões de parentalidade, porque eu amo o meu filho, os pais vêm também muito com essa questão do amor parental e filial. E eu acho que às vezes o amor não chega nessa relação. O amor é super importante, é do mais importante, mas não chega, é preciso outras coisas para além do amor. E na relação de casal a mesma coisa, às vezes o amor não chega. E agora está assim, pois, claro, porque uma coisa é o amor, outra coisa é a relação. Até pode haver amor e não chega se na relação há uma série de outras questões que não dão, fazem com que o amor em si mesmo não nos, olha, não nos oxigene, Uhum. oxigene, Sim, ok? sim, sim. E portanto faz sentido fazer esta separação. Uma coisa é o amor, outra coisa é a relação, e pode haver. Porque há relações que funcionam super bem e não há amor, amor no sentido romântico. Claro que algum amor tem que haver, de outras naturezas, mas aquele amor romântico pode não haver. E ao contrário, há pessoas que se amam verdadeiramente, mas depois a relação parece que não funciona de maneira nenhuma. Como se na relação, para além dessa emoção que é o amor, que pode estar ou não Hum. presente, houvesse outras questões, porque houvesse o propósito, houvesse o companheirismo, houvesse, olha, até a funcionalidade, às vezes até a funcionalidade de nos apoiarmos, de nos protegermos, olha, de criar os nossos filhos de uma forma mais segura. Há uns anos atrás, não muitos, muitas relações mantinham-se muito a partir dessa necessidade, não é? Até porque Hum. muitas mulheres, a maioria das mulheres nem sequer trabalhava, Estava não tinha dependente. fonte de subsistência Uhum. e, portanto, e isso não quer dizer que a relação não fosse saudável ou não fosse uma relação Uhum. satisfatória e que as pessoas. Uhum. E podia não ter a componente do amor, mas tinha outras. Uhum. Uhum. Um, Olha, tu estás a tocar num ponto muito, muito, muito interessante e que às vezes, estávamos a falar há bocadinho de expectativas também, não é? E as coisas estão, na verdade, todas bastante interligadas, não é? Muitos de nós crescemos a ver muitos filmes românticos de Hollywood e muitos filmes lindíssimos da Disney entre príncipes e princesas, não é? Em que existe aquele amor romântico e apaixonado e felizes para sempre, e de repente, quando se tornam felizes para sempre, tu já não sabes nada da história do que é que exato, aconteceu acaba ali. naquele casal, não é? Acaba Exato. ali. Eu tenho muita curiosidade para saber o que é que aconteceu, não é? Pronto, porque o ser felizes para sempre não significa, ou não tem que significar, que não se confrontem com aquilo que estávamos a falar há bocadinho de desafios e terremotos e tempestades, no qual o casal teve que aprender, se calhar também a ser companheiro, a trabalharem esse propósito e esse sentido de vida e de relação, não é? De estarem um para o outro, de crescerem os dois mutuamente. Um, Claro que quando nós temos muitos casais em consulta, claro que acabamos por perceber que sim, que existem muitas relações sem amor.
E que sim, só o amor não basta para fazer uma relação. O amor é um pilar fundamental, não é? Quer dizer, é o principal motor e motivo pela qual aquela relação existe. Uhum. Se tu contemplares o amor como uma série de pré-requisitos que deveriam ser desejáveis de serem encontrados numa relação de amor, e fizessem parte daquela história, um, então se calhar poderíamos estar a falar que com base no amor existe o respeito, existe a admiração, existe a atração, existe a comunicação, existe uma série de sementinhas que são fundamentais para existir amor. Mas pode ser também interessante, porque é isso que muitas vezes nós nos confrontamos em consulta, perceber que de facto aquelas pessoas até podem ainda ter um afeto grande um pelo outro, mas às vezes faltam pilares estruturais para que aquela relação se mantenha numa relação saudável. Uhum. E a questão do respeito é um deles, não é? Quando nós acabamos por ver um casal cuja comunicação, por exemplo, se desestruturou a tal ponto que se tornam bastante desrespeitosos e muitas vezes até agressivos um com o outro. E não, isso não é um pilar de amor, portanto, isso é completamente o oposto de amor, não é? Uhum. Portanto, até podem sentir um grande afeto um pelo outro, mas algo essencial como o respeito, uma comunicação saudável, deverá existir. E ao nível da comunicação, nós vamos encontrando, nomeadamente ao nível da comunicação, nós vamos encontrando, sim, claros sinais que muitas vezes são muito preocupantes da questão da saúde do próprio casal. Uhum. Essa comunicação agressiva que estavas a falar, desrespeitosa, não é? Uhum. Eu Uhum. também estava a ocorrer um outro tipo de comunicação, que é a não Uhum. comunicação, mas que grita brutalmente, que é o tratamento do silêncio, não é? Quando as pessoas começam a silenciar-se, às vezes é porque objetivamente não apetece conversar, objetivamente estamos tão distantes que já não há nada a comunicar entre nós. Uhum. Outras vezes é aquele silêncio que um impõe ao outro para mostrar que estou-te indiferente, estou zangado Uhum. contigo, vou-te Eu- desprezar ou vou-te. Pronto. O, Um, o silêncio, Mafalda, é algo que ainda assim que tem que ser olhado com algum cuidado também, não é? Porque, obviamente, o silêncio, o eu não falar, é também isto uma comunicação, não é? E, portanto, nós podemos estar a refletir sobre aquele silêncio de estarmos de costas voltadas e já não existir uma identificação, já não querer sequer me colocar, dar-me ao trabalho de estar aqui nesta relação e interagir contigo. Mas também podemos falar de um outro silêncio, não é? Que é este silêncio confortável de uma linguagem que não utiliza voz e que possamos, eventualmente, nos entender com uhum, base nos gestos, no sentir, na cumplicidade do olhar, nos cinco sentidos, que são tão importantes, não é? Eu uhum, gosto muito desses cinco sentidos, porque o casal, na minha experiência, os casais esquecem-se muito hoje em dia de olhar uns para os outros. As relações são tão corridas, andamos aqui numa roda viva, parece que andamos naquelas rodinhas dos ratinhos cheios de pressa, que às vezes o essencial desaparece, não é? E o essencial também passa por isto, não só existir uma comunicação que utiliza a voz, mas também poder existir uma comunicação que não utiliza a voz. Os gestos, os olhares, o abraço, o toque, um, que é algo mesmo muito importante e que não é através do barulho que possa existir uhum, ali, através daquele silêncio, nós possamos sentir a presença do outro como estando realmente ligado a nós. uhum, Agora, claro que existem aqui muitos sinais e esse silêncio que nós estávamos a falar, esse outro silêncio, é um silêncio que tem um barulho ensurdecedor, não é? Porque eu não me estou a sentir vista, eu não me estou a sentir ligada a ti, eu estou a sentir uma dor de desconexão em relação a ti. E isso é desesperante, não é? Isso é sentir que tu já não estás para mim. E isso é, de facto, muito ameaçador e muito perigoso e que coloca esta outra pessoa naquele tal modo de sobrevivência de há aqui um perigo, há aqui uma ameaça e provavelmente até torna este elemento depois provavelmente bastante reativo àquele silêncio com aquele barulho tão ensurdecedor. Mas existem outras questões, existe um criticismo constante, não é, nessa comunicação,
em que eu te critico, em que eu te vou julgar e vou, se calhar, até estabelecer aqui algumas declarações negativas em relação a ti. Tu nunca isto, tu fazes sempre isto, não é? O nunca e o sempre, porque eu quero isto, porque tu, ok? E que pressupõe aqui uma necessidade de escuta ativa, não é? A capacidade de nós nos escutarmos ativamente e se calhar aprendermos a utilizar aqui uma comunicação que não seja violenta, porque muitas vezes este criticismo é um criticismo, hum, pela minha experiência, que muitas vezes até agride e humilha o outro elemento, não é? Que quase que o desfaz enquanto pessoa. Assim como o desprezo, não é? O desprezo é outra característica da comunicação do casal que pode ser extremamente agressiva. Eu tratar o outro com o tal desrespeito que estávamos aqui a falar, com nojo, com condescendência, ridicularizar o outro, é quase como se o outro fosse para mim indiferente. E isto é terrível, não é? Porque a outra pessoa não se sente absolutamente nada, passa a ser nada. É horrível. A defensividade, que é outro padrão de comunicação que nós muitas vezes nos confrontamos, aquela crítica-ataque, em que eu estou a sentir um dedo apontado a mim, portanto eu vou-me defender necessariamente daquele ataque, e depois o stonewalling, não é? Que é eu desligar-me, congelar-me, eu tornar-me frio, desligar-me daquele parceiro. E isto são algumas das características dessa comunicação que poderão de facto ser muito destrutivas de uma relação saudável, não é? São alguns dos sinais que nos possam de facto fazer perceber, ok, há aqui alguma coisa de negativo e de errado que se possa estar a passar. Ainda assim, e na minha experiência, eu acho que, e tu por acaso fizeste-me essa pergunta uh, numa, na vez que acho que nós estivemos juntas, ou que colocavas no e-mail, que é, mas há casais que parece que não se dão conta de existirem sinais, não é? Parece que às vezes há pessoas que nem sequer se apercebem de quando um sinal menos saudável ou que a relação possa estar a chegar ao fim. E às vezes tem a ver com isto, não é? Porque um casal, quando se separa, vai-se separando devagarinho, não se separa da noite para o dia, vai-se separando, há um caminho, não é? E desse caminho vão fazendo parte muitas destas características, não é? O criticismo que vai ali existindo, a defensividade que vai ali surgindo, o eu desligar-me emocionalmente vai ali existindo, e de repente eu nem me dou conta que, na verdade, todos os nossos dias estão a ser, se calhar, pintados com esta paleta de cores assim um bocadinho mais cinzentas e escuras, não é? Mas que vão começando a fazer parte do nosso dia a dia, mas que nós nos vamos quase que reequilibrando e adaptando, quase como se isto fosse o nosso novo normal, não é? O nosso novo normal. E por isso é que pode haver algumas questões, algumas pessoas que acabem por não se aperceber ou aceitar até que aquela relação chegou ao fim, porque de repente já estavam tão afastados, sim, já estavam tão distanciados, sim, já estavam tão desencontrados, sim, mas que há tantos anos que isso já acontecia, não é? Há casais a viverem assim durante anos e anos e anos e anos e anos, não é? Já encontrei casais assim a viverem há 10, há 15, há 20 anos, há 25 anos, e isto ser a relação deles, não é? E de repente acharem tão estranho quando há um dos elementos que diz: eu não aguento mais, e eu tomo esta decisão, que foi chegar uma decisão também de anos para ser tomada, e que te estou aqui a comunicar, porque não é uma decisão fácil, a comunicação de um divórcio e de uma separação, não é? Não é fácil para aquele que escuta, mas também não significa que seja fácil para aquele que tome a decisão, não é? Claro que existem divórcios e separações muito diferentes uns dos outros, e histórias muito diferentes uns dos outros, mas não significa que seja fácil, não é uma decisão tomada De ânimo leve. de ânimo Sim, leve. também julgo que não. Às vezes é tomada de forma impulsiva, mas também já percebi que às vezes é a forma que algumas pessoas têm de ganhar o impulso para fazer uma coisa que lhes é muito difícil, e portanto é num momento de impulso, é num momento de aflição, ou é num momento de clarividência, ou é num momento, e pronto, e foi uma gota de água qualquer que fez com que a pessoa desse o passo, e pode parecer que é muito abrupto e foi repentida, e não foi. Uma coisa que já estava ali a ser, como tu dizes, a crescer dentro da pessoa, e a decisão para ser tomada.
E muitas vezes é mesmo um mecanismo que algumas pessoas têm de conseguir dar o passo que lhes é duro de fazer, não é? Difícil de dar. Eu costumo até dizer que antes do divórcio material existe o divórcio emocional. E, portanto, este divórcio emocional muitas vezes é aqui ponderado e ponderado e ponderado e ponderado, Exato. nomeadamente quando nós encontramos uma fala, um laço, um vínculo já longo, uma relação já longa, e quando encontramos, por exemplo, os filhos, não é? Que acabam sempre por surgir aqui como aqueles elementos que os casais não querem de todo, na grande maioria das vezes, felizmente, e o teu trabalho é importante nesse sentido, magoar, não é? E portanto este divórcio emocional vai acontecendo, eu vou-me distanciando, eu vou-me divorciando aos bocadinhos. Quando eu vou comunicar, provavelmente já existiu esse divórcio há 5 anos atrás, não é? Que já está aqui a acontecer, esse divórcio, não é? Já não há nada a fazer. Às vezes, outras situações que acabamos por encontrar, e acaba às vezes até por encontrar com alguma frequência em situações de infidelidade, não é? Aquela relação até já estava nesta separação, deste divórcio emocional há muito tempo, mas sem a coragem da comunicação ao outro, e de repente surge uma terceira pessoa, então só aí muitas vezes é que aquele elemento tem a coragem, a tal impulsividade que falavas de eu vou comunicar e vou finalmente sair daquela relação, daquele casamento, que parece algo, primeiramente, à primeira vista, impulsivo, e se calhar até ligado àquela terceira pessoa, mas que nem sempre está propriamente ligado àquela terceira pessoa. Tem muito a ver com a história de vida daquele casal ao longo de anos e anos e anos antes. Sim, é engraçado estás a falar nesse divórcio emocional versus divórcio material. Nós também falamos bastante nisso. E essa dinâmica de quem andou, se calhar, bastante tempo dentro da sua cabeça a juntar coragem, a juntar peças, a juntar emoções para conseguir dar o passo e comunicar ao outro que se quer separar, pode já ter feito o divórcio emocional e a seguir faz o material. Quem se sente apanhado e surpreendido pela decisão do outro, geralmente é o contrário, leva primeiro com o divórcio material e a seguir vai ter que fazer o divórcio emocional. E nessa distância, nessa arritmia em que um já fez um divórcio emocional e o outro ainda não, é onde muitas vezes se encontra parte dos problemas da separação e parte da dificuldade da comunicação que os pais têm para depois poderem lidar com a sua parentalidade, que é o que fica, não é? Geralmente é só isso que fica, outras vezes ficam, e quando se consegue que fique outra coisa para além da parentalidade, também geralmente corre bem se essa outra coisa for o reconhecimento, se essa outra coisa for a compaixão, a amizade, o carinho, e às vezes não há, às vezes o que fica é só mesmo muita zanga, e isso vai prejudicar imenso a parentalidade também E se destas calhar pessoas. porque nessas dificuldades de comunicação que vais assistindo nessa fase, não é? Em que um elemento já fez esse divórcio emocional há mais tempo e depois comunica, e o outro elemento é apanhado de surpresa, portanto, este outro elemento ainda não fez o luto daquela relação, não é? Portanto, há aqui algumas fases até do luto daquela relação, e portanto há o choque, há a negação, e obviamente há também a fase de raiva e de zanga, não é? E que neste momento acaba por se intercalar todos estes procedimentos ao mesmo tempo, não é? E se calhar muitas vezes podes apanhar muitas pessoas que estão ainda naquela fase de muita zanga e de muita raiva de como é que a nossa relação chegou ao fim, não é? Como é que tu me podes estar aqui a fazer isto? O que acaba por, obviamente, dificultar todo o lidar com este processo aqui de separação e até dificultar a tal comunicação do casal, não é? Porque estou muito menos receptivo, porque estou zangado. E acabo por não estar ainda numa fase de aceitação ou de serenidade para lidar aqui com estas questões que a outra pessoa me está a fazer colocar, não é? Na Exato. minha vida. Olha, em relação ao luto, as pessoas que nos seguem já devem ter ouvido a dizer isto nem sei quantas vezes. Eu acredito, na minha lente, que nem sempre há luto na separação e no divórcio. Acho que muitas vezes há, nem sempre há. Concordo. E às vezes confunde-se o luto com a ferida. Há quem lhe chame ferida narcísica, há quem lhe chame ferida do eu, há quem lhe chame ferida do ego, há quem lhe chame...
Mas não é tanto a perda da nossa relação, a perda do amor que eu tinha por ti, não é? Mas como é que tu te atreves a A magoar-me desta rejeição. maneira? A rejeição. Como é que tu te atreves, Uhum. ou como é que eu me sinto como se já não tivesse importância, como se não tivesse valor, como se tivesse sido dispensado, não é? Ou dispensada. Uhum. E portanto eu estou furiosa contigo, não é porque estou em luto, estou na raiva do luto. Estou na raiva de como é que tu te atreveste a fazer-me isto, não é? Como é que eu sinto esta dor tão grande da rejeição. Como é que nós conseguimos separar o amor, ou, por outra, como é que conseguimos separar o valor que sentimos que temos do amor que o outro sente por nós? Olha, há aqui algo muito importante. Eu acho que é um bocadinho mais até ainda complexo do que isso. Ok. Muitas vezes também tem a ver com a própria relação de casal, que aquele casal estabeleceu, com muitos aspectos até da própria individualidade de cada um dos elementos. Há aqui um conceito que eu adoro trabalhar, e adoro trabalhar em consultas, e é um conceito que me ajuda muitas vezes a estruturar, a ter aqui uma lente que permite trabalhar as relações de uma maneira diferente. E que é o conceito de diferenciação do self. E, Uhum. portanto, no conceito de diferenciação do self, um, aquilo que acabamos por verificar é que há muitos casais, muitos elementos, que acabam por ver o outro de uma forma fusionada como uma extensão de si. Ok? O que significa que provavelmente aquela pessoa, mesmo até enquanto indivíduo, possa não se ter diferenciado suficientemente até das suas famílias de origem. Ou seja, tudo começa aqui nas famílias de origem quando nós somos pessoas, não é? A capacidade de nos autonomizarmos e sermos pessoas, mas mesmo assim conseguirmos estabelecer uma relação profunda, emocional com aquelas pessoas, mas de uma forma autónoma e saudável, sem ser de uma forma fusional. E que alguns elementos, alguns indivíduos vão conseguindo de uma maneira mais fácil, outra mais difícil, mas que depois, quando chegam às relações amorosas, temos aqui algo que possa ser um bocadinho mais difícil, é que de repente tenho alguém que está num nível igual a mim, não é? Com uma capacidade mais ou menos igual a mim. Portanto, já não são os meus pais que são as figuras que poderão estar eventualmente numa posição hierárquica, eventualmente acima de mim. Portanto, tenho aqui um parceiro que está ao mesmo nível que eu, somos seres igualitários, e como é que nós conseguimos colocar, trabalhar na nossa relação esta capacidade de nos amarmos, de estabelecermos uma relação profunda e emocional, mas sem desaparecermos enquanto pessoa, não é? E isto pode ser um desafio muitas vezes enquanto casal, em que não nos vamos fusionar, não somos um só, eu existo enquanto pessoa, mas não uma separação tão grande ao ponto de repente já não termos uma relação. E quando eu vejo aquela outra pessoa a querer separar-se de mim e a zangar, e que me deixa tão zangada, e que eu estou a sentir essa tal ferida narcísica que estavas a falar, claro que há uma zanga por todo o projeto de vida, por toda a história de vida, por toda a construção de uma vida que se calhar aquele casal fez em conjunto. Obviamente que despoleta toda aquela raiva e toda aquela zanga, mas pode também colocar-se ou dever-se a esta dificuldade daquele elemento de, de poder se ver como uma pessoa separada do outro. Ou seja, no amor existe espaço para a liberdade e tem que existir espaço para a liberdade. E, portanto, onde termina a minha liberdade, há de começar a tua, e onde começa a minha, termina a tua. E, portanto, quando aquela pessoa, aquele parceiro, possa comunicar: eu já não quero estar mais naquela relação, então eu tenho que ver isto como um espaço de liberdade, por muito que me custe, do outro. Não é? Eu não posso ver o outro como uma extensão de mim, em que, porque eu não quero aquela separação, o outro é obrigado então a permanecer naquela relação comigo. Portanto, ele não é uma extensão de mim, ele é uma outra pessoa. E que, por mais que nós nos sintamos tristes, magoados, desiludidos, que nós tínhamos a necessidade ou os sonhos de que aquela relação pudesse continuar por nossa vontade por muitos e muitos mais anos da nossa vida, se deixa de fazer sentido ao outro, seja por que motivo for, então, obviamente, eu tenho que permitir este espaço ao outro de refazer a sua vida e de nós podermos seguir caminhos um bocadinho opostos. E isto não tem que necessitar, e esta é muitas vezes, não tem que significar, e esta é muitas vezes a minha lente que eu falo, de que o final de uma relação tenha que significar uma situação
de uma relação que se perdeu, que foi um fracasso, que foi que é estender os braços e eu perdi e foi feio Uma e foi mau e derrota. não uma derrota, Sim. exatamente. Foi algo muito horrível na minha vida. Não, o final de uma relação não tem que significar necessariamente tudo isto. O final de uma relação pode simplesmente significar que aquela história de amor que cresceu de determinada maneira, que aquela história de amor possa ali ter chegado de facto ao fim, mas que possa ter permitido até àqueles dois elementos um crescimento necessário, mas que a partir dali deixou de fazer sentido que as suas histórias de vida se continuassem a cruzar um com o outro. Ok? Portanto, tem que existir também este espaço para eu não ver o outro como uma extensão de mim. Isso também pode ter muito a ver com este meu trabalho individual enquanto pessoa, né? Desta diferenciação de self, mas depois a diferenciação de self enquanto casal. Não é? Que muitas vezes é algo muito difícil, porque eu posso ter dificuldade em ver o outro como uma pessoa separada e, portanto, com interesses, desejos, necessidades, decisões que possam nem sempre ser iguais aos meus. E por isso poder haver momentos em algumas pessoas de difícil aceitação daquela, de toda aquela situação e do final daquela história de amor. Sabes, nós no divórcio, com o divórcio consciente, um das nossas grandes intenções é ajudar a que a lente coletiva do fim de uma relação se vá alterando para, em vez de ser uma derrota e um falhanço, seja uma transformação da relação. Porque não é só o casal que tem essa tendência, mesmo fora do casal, não é? A rede toda de suporte, a mais próxima, a intermédia, a mais distante, estão sempre a dar pistas que alguma coisa vocês falharam, não foram capazes, não foram competentes, não é? E as próprias pessoas sentem isso. E, portanto, para nós faz muito mais sentido promover uma perspectiva de transformação da relação do que propriamente de fim ou de fecho ou de... não quer dizer que o que pode ser necessário é fechar determinados ciclos dessa relação, mas ela é uma transformação. Olha, quando estavas a falar e explicaste de uma forma que eu gostei tanto de estar-te a ouvir mesmo, trouxeste-me aqui muita clarividência em relação a esta questão da fusão entre as pessoas. E estavas a falar e eu estava assim, mas estão-nos sempre a dizer que um casal é como são duas metades da mesma laranja, não é? Como se só os dois juntos, é a tampa da minha panela, não é? É o outro par do sapato, como se só o conjunto é que fizesse um todo coerente e funcional, cada um separado. Falta-lhe qualquer coisa, falta-lhe outra metade, não é? E isto é tramado, porque isto está mesmo em nós. Está as histórias de amor dos filmes da Hollywood que eu te estava a Exato, falar, não já é? E viste? dos filmes da Disney. É. Claro que sim, está muito entranhada esta ideia de amor romântico. E por isso é que quando surgem as tais dificuldades ou as tais diferenças, muitas vezes os casais vêm surpreendidos e não sabem muitas vezes como lidar com isto, porque na minha definição de amor não caberia esta questão estar aqui a acontecer, não é? Portanto, sim, se calhar às vezes até a melhor forma de tu conseguires até visualizar isto é imaginar duas bolinhas inteiras, portanto um eu e um tu, que se intersecam na sua pontinha. E nessa interseção nós temos o nós, mas não desapareceu nem um eu, nem desapareceu um tu. Portanto, a nossa dimensão individual, obviamente que necessita de continuar a surgir. Aquilo que interseta, aquilo que acontece no meio de nós, os dois, é a nossa relação. A partir do momento em que eu me fusiono, em que eu sou uma metade de uma laranja e tu és a metade da outra laranja e nós nos fusionamos e nos conectamos desta forma a tornarmos um só, eu deixo de ter alguém com quem me conectar. Tu desapareceste. E pode até ficar em mim um vazio. E isto é terrível, não é? Portanto, nós não podemos desaparecer, mas também não podemos nos como muitas vezes existe, e o tal filósofo social que eu te falei há bocadinho dizia muito isso, que hoje também acaba por existir, que é o medo oposto, que é, eu tenho tanto medo de magoar numa relação, que eu vou tentar manter-me, e portanto eu vou tentar não me conectar com ninguém, não é? Então eu sou uma bolinha só, e que vou me relacionando amiudamente contigo, mas continuo sempre a ser eu, não é? Como se eu me quisesse manter inteiro, como se eu me quisesse, na verdade, defender do medo da perda ou do medo da dor, que obviamente nos relacionamentos poderá sempre caber, ok? Poderá sempre caber. Acho que até caberá
inevitavelmente, não é? Qual é a Uhum, relação que em algum uhum, momento, pelo menos, não houve essa dor, não uhum, é? É. exatamente. Então, eu para conseguir também crescer enquanto indivíduo, mesmo até nesta minha definição de amor próprio, de identidade, de ser pessoa, cabe também a minha capacidade de eu me relacionar com os outros e de me dar ao outro, de eu me vulnerabilizar, de eu construir relações profundas e íntimas, e é isto que é a capacidade de diferenciação, é eu continuar-me a relacionar de uma forma profunda e íntima, mas e ligada, mas obviamente não desaparecer enquanto pessoa, eu saber que existe, eu saber quais são as minhas necessidades, eu não me permitir destruir quando alguma coisa da minha vida falha, um momento difícil da minha vida, não é? Portanto, é esta diferenciação. A diferenciação não significa eu desaparecer enquanto pessoa, tornar-me num só. Claro que numa relação de casal existe este termo, também esta noção desejável de mutualidade, não é? De sermos um casal, de sermos Uhum, de termos a nossa conjugalidade. uhum, Mas como dizia um autor, um terapeuta de casal que eu adoro, que é o Philippe Caillet, numa espécie quase de equação matemática, ele definia uma relação amorosa como 1 mais 1 igual a 3. Portanto, existe um eu, existe um tu, e vamos dar origem a uma terceira identidade, que é o nós, não é? uhum. Portanto, esta equação tem que se manter íntegra e, portanto, eu também preservar a minha integridade, o outro preservar a sua integridade também, física e emocional, e mantermos também a nossa integridade física e emocional da nossa relação, não é? Portanto, há aqui 3 entidades. Silvia, estou a ficar assim cheia, cheia, cheia. Tão bom, tão... Olha, muito obrigada. Muito Obrigada eu, obrigada. Mafalda, acho que Olha, tínhamos ainda eu aqui não. tanto pano Temos, para temos e mangas, temos, não e é? eu estou a dizer isto agora, não é para estarmos a fechar, mas é para te dizer mesmo neste momento, sinto-me mesmo grata, trouxeste aqui. Levaste-me para um sítio de reflexão e de sensações e emoções mesmo importante, acho que no momento. Obrigada. Olha, que Olha, tenha sido útil, pelo menos. Sim. tenho a certeza que vai ser. Tenho a certeza que vai ser. Te contribuíste agora aqui para organizar umas pecinhas dos meus puzzles. Hum. Muito, muito boas. É isto que é tão bom de conversar, estás a ver? E de estar assim. Olha, também de estar em Sem relação dúvida. de alguma forma, não é? Lá está, não é? Muito, Lá muito está. fixe. Porque acabamos por crescer, não só colocar esse peso no nosso companheiro, não é? Ou na nossa companheira, mas estarmos também com outros elementos, com outras pessoas, refletirmos, crescermos, não é? É. E o que é que podemos trazer de fresco e de novo para a nossa relação? Que Uhum. possa ajudar a estruturar e fazer uma relação muito mais É. feliz. Lá está, reflexão. Impossível Já não viste, refletir. já, pois é. E com isso depois sentir, não é? Sentir também, é que eu estou mesmo a sentir-me inundada de muitas sensações. Hum, Assim, hum, mesmo bom. Olha, tentando, eu acho que no fundo tu já disseste muitos dos tais sinais de saúde na relação e muitos sinais de falta de saúde na relação, não é? Eu fui a tentar sistematizar aqui um pouco. Um deles tem a ver com a individualidade versus fusão, não é? Individualidade, saúde, fusão, falta de saúde. hum, O espaço-liberdade, que eu também gostei muito de teres trazido este conceito, o espaço-liberdade em que se o outro decidir ou se para o outro não fizer sentido manter-se na relação, eu respeitar o espaço de liberdade dele e deixá-lo ir, não é? hum, Com menos retaliação possível, com menos mágoa hum. possível, tanto para o outro como para mim próprio, porque às vezes não vamos para o outro e vamos Exatamente. para nós. Uhum. Um, Até porque esse espaço de relação, se o dermos ao outro, também estamos a permiti-lo para nós. E se não Uhum. for do usufruto neste momento, há de ser em algum, porque todos nós precisamos Uhum. desse espaço de liberdade. Portanto, é o espaço de liberdade, é um sinal de saúde, versus a prisão e o condicionamento numa relação menos saudável, ou que chegou a um ponto em que Uhum. está menos saudável. O crescimento mútuo, e parece-me que vem aqui Uhum. destes dois conceitos, portanto, uma relação em que há crescimento mútuo está saudável, é um sinal que está a entrar oxigênio na relação e as coisas estão a acontecer e a crescer, versus numa relação em que deixou de haver crescimento mútuo, em que há o definhar dos dois, ou há um a crescer à conta do outro, não é? E Uhum. portanto, Ou não se acompanharem nesse ou não se, crescimento.
não é? Ok, ou não se acompanharem nesse crescimento, em que cada um está a Porque crescer, tu mas podes estar a muito crescer, mas distantes. ora, aí está, e Ok. de repente pode dar origem a dois caminhos completamente Uhum. divergentes, não é? Portanto, irmos nos acompanhando nesse crescimento mútuo. Ok. Outro sinal que conversaste e partilhaste aqui também, que é a flexibilidade, sermos flexíveis versus Hum, sermos rígidos, não é? E uhum, dogmáticos naquilo que é uma relação. uhum, E depois a comunicação, que uhum, no fundo acaba por estar aqui transversal a uhum, todos estes conteúdos, não é? A todos estes sinais, uhum, que é uma comunicação respeitosa, não violenta, versus comunicação altamente violenta, agressiva, ou um silêncio que já não é o tal silêncio confortável e de conexão, mas um silêncio uhum, de distância e de uhum. indiferença Exatamente, de desinteresse. e de Uhum, desinteresse. É uhum. reversível quando chegamos a este ponto destes sinais de não saúde na relação? É reversível? Pode ser possível serem trabalhados, mas para isso nós temos que colocar o casal a conseguir perceber muitas vezes até este ciclo, não é? O que é que acontece entre eles, o que é que está aqui a acontecer, o que é isto, quais é que são os gatilhos, o que é aquilo que os ativa, que os leva a estes padrões de comportamento, digamos assim. Ah, hum, Pode ser possível de ser trabalhado, claro que sim. Uhum. Obviamente que sim, é esse o trabalho que nós fazemos em terapia de casal, não é? Pode acontecer por vezes já estar o casal de uma forma tão rigidamente na frieza, na distância, no distanciamento emocional, que aí sim pode ser muito mais difícil. Ou seja, procuraremos tentar perceber o que é que está ali a passar, qual é que é a razão, não é? Daquilo Uhum. de estar ali a acontecer. Há sempre uma boa razão para aquilo estar ali a acontecer. E essa é a mente, a lente que nós temos sempre aqui quando estamos com aquela pessoa. Um, Até porque há aqui uma questão muito importante que eu queria ter dito ali em jeito de parênteses, mas que eu acho que é sempre muito importante na fala, que é, embora nós falemos nestes sinais, não é? Que possam ser sinais de alguma ausência de saúde na relação, mas cada casal é um casal. Uhum. Cada casal é um mundo e cada casal é uma história. E, portanto, quando nós estamos com o casal, nós temos que entrar naquela história e temos que entrar naquele mundo e temos que conhecer aquelas pessoas em particular, não é? Temos que conhecer aquela relação em particular e temos que conhecer aqueles dois elementos que estão ali. E, portanto, aquilo que poderá ser e que a ciência nos indica que são sinais, tentarmos perceber como é que tudo isto acontece, de que modo é que acontece e por que razão é que acontece Uhum. naquela história de vida daquelas pessoas. Porque pode haver, de facto, em algumas histórias, que seja muito possível de ser trabalhado e reverter estas Ok, situações, não é? ok. E a história de um casal não tem que ser igual à história do outro Aham, ok. casal, não é? Mesmo a partir dos mesmos sinais, não é? O que Sim, quer dizer, de uma forma geral, claro, ok. sim, Sim. cientificamente falando, sim, Uhum. isto são sinais que temos que estar, obviamente, atentos, que podem nos indicar aqui a tal ausência de saúde e que, por norma, não é um bom indicador e o próprio casal não sendo propriamente satisfeito quando isto está a acontecer na relação. E um indicador de satisfação conjugal é algo de muito importante, não é? Agora, é sempre importante também conseguirmos perceber que cada casal é um mundo. E, Uhum. portanto, é importantíssimo, importantíssimo entrar no mundo daquele casal. Se quiseres completar ainda aqui um bocadinho a tua lista de Quer, sinais quer, quer, que quer. eu poderia acrescentar aqui, um, temos aqui espaço para um outro, se calhar, podcast, é a ausência da intimidade física e sexual do casal, ok? que, que depende sempre também de casal para casal. Há casais que se sentem confortáveis em que a sua sexualidade, a forma de se ligarem, de se conectarem entre si sexualmente falando, pode ser confortável com determinada periodicidade, para outro casal pode não ser confortável essa periodicidade. Uhum. Portanto, mas que muitas vezes, quando um casal está em crise,
pode acontecer, não acontece sempre, mas pode acontecer um maior distanciamento também ao nível da sua conexão sexual, Uhum. não é? Porque a sexualidade é também uma forma do casal se conectar emocionalmente, não é? Portanto, a questão da sexualidade e da intimidade física e sexual é algo também muito importante para nós conseguirmos perceber, não é? Porque é que o casal deixou de se ligar, de se encontrarem, de se entregarem neste sentido, não é? E o que é que poderá ser eventualmente feito? E mais uma vez as pessoas acham que, por exemplo, a questão da sexualidade é algo que surge e que flui naturalmente de uma forma super mega espontânea, e a sexualidade ao longo de um ciclo de vida, longo de um casal, não é algo que flui de forma 100% espontânea, é algo que tem que ser trabalhado, tem que ser pensado, tem que nascer e tem que surgir sob a responsabilidade dos dois elementos, não é? Uhum. Temos que fazer acontecer. Uhum. Olha, eu tive já cá como convidada a Tamar, que ela fala bastante da questão da sexualidade. E ela também trouxe contributos muito interessantes. E eu agora estava aqui a pensar, ok, então fazendo aqui a estrutura que eu estava a propor, que é damos o sinal de saúde e depois o sinal de menos saúde. Portanto, a intimidade física e sexual é um sinal de saúde. Uhum. Falta, ou o não haver esse contacto e essa proximidade física e sexual é um sinal de que as coisas podem não estar tão bem na relação. Há outros sinais em que as pessoas até mantêm as relações sexuais, até mantêm o contacto físico e ainda assim há qualquer coisa naquele contacto e naqueles momentos que não tem a ver com saúde, nem com conexão, nem com amor, nem com paixão, mas com a relação a deteriorar-se? Claro, aquele contacto físico até pode não estar a ser desejado por um elemento e estar a sentir aquele elemento que está a ser imposto pelo outro, não é? E a sexualidade não tem que ser imposta por ninguém, é o tal momento de que ambos desejem, não é? Que aconteça. Claro, claro que sim, Mafalda, claro que sim. Hum, Há muitos outros sinais de que a relação se possa deteriorar e outro sinal que eu estava-me a lembrar Uhum. e que nem sempre se calhar as pessoas possam dar a devida importância, ou se calhar ainda nem sempre refletiram adequadamente também sobre esse elemento, é sobre a questão das finanças e do poder económico, ok? Em que, por exemplo, podemos ter um elemento, um cônjuge que tem, por exemplo, maior poder económico do que o outro e impor-se perante as decisões da vida do casal de uma forma até bastante autoritária, bastante rígida, apenas porque tem essa questão económica que lhe atribui o maior poder e coloca a outra pessoa numa posição de desigualdade e de menor poder na relação. E, portanto, acabamos por ter aqui também um desequilíbrio de Uhum. poder. E Um tão desequilíbrio de importante. poder na relação, Uhum. não é? Porque, como estávamos a falar há bocadinho, uma relação entre um eu, um tu e um nós. E este eu e o tu são partes iguais. Então, a partir do momento em que há um desequilíbrio, mesmo que seja a nível do poder, nós estamos aqui constantemente, se calhar, até fazer lutas de poder, não é? Porque pode haver elementos que tenham esta necessidade de estar aqui, e têm todo o direito de estar aqui de uma forma igualitária nesta relação, não é? Portanto, eu posso me sentir subjugada, eu posso me sentir humilhada, eu posso me sentir desvalorizada, não é? E, portanto, isto também pode ser um sinal, quando existem estas desigualdades e estas lutas, isto também pode ser um sinal de ausência de saúde numa relação, Epa. não é? Da forma como esta dinâmica relacional vai acontecendo. São apenas ideias para as pessoas irem refletindo aqui um bocadinho. Tantas, tantas, tantas. Silvia, alguma pergunta que se eu te tivesse feito tinha trazido ainda mais conteúdo para aqui para o nosso episódio? Olha, eu acho que passamos aqui por uma vasta gama Uhum. de temas e de assuntos e de visões e de lentes. Eu penso que não, acho que de um modo geral falámos de tudo. Eu acho que eu gosto muito de se calhar deixar aqui esta ideia, principalmente esta ideia de responsabilização, não é? Que uma relação não basta só existir sinais e somos quase que vítimas desses sinais,
esta responsabilização dos dois elementos de vestirem a camisola da relação e cada um se responsabilizar por trazer saúde para a relação, não é? Não, porque muitas das vezes aquilo que assistimos em consulta é tão simplesmente a isto, Mafalda. É uma luta para ver qual é que é aquele que está mais certo, ou aquele que tem mais razão, ou aquele que fez mais errado. E de facto uma relação não se trata disto, não é? Não se trata de certos nem errados, de maiores ou piores, não se trata disto. Trata-se de conseguirmos perceber quais é que são as necessidades, o que é que necessitamos de trabalhar e ambos conseguirmos nos responsabilizar para que aquela relação cresça bem, de uma forma saudável, estrutural, e para que o outro também se sinta alinhado, compreendido, satisfeito, ouvido, amado, não é? E portanto eu tenho que vestir esta camisola sim de responsabilidade e o meu parceiro também tem, não é? Eu tenho que conseguir descentrar-me de mim para também compreender o outro com algum tipo de empatia e perceber que ele também tem uns sapatos calçados e uma mochila às costas, não é? Que lhe dão muitas vezes a indicação para ele se comportar ou sentir as coisas de uma determinada forma, e parece-me que isto é essencial numa relação. Portanto, a autorresponsabilização de cada um dos elementos e esta capacidade de empatia a entrar em ação nas próprias relações, não é? E não só narcisismo e autocentramento, não é? Que eu acho que é algo que muitas vezes acaba também por ser muito desestruturante das relações, estarmos só em nós e não estarmos no outro. É importante não perdermos a nossa lente, obviamente, mas vou assistindo muito mais a um narcisismo, um egocentrismo e uma dificuldade muito grande de também, por vezes, nos colocarmos no lugar do outro e de o escutarmos. Olha que boa forma de terminarmos, Sílvia. Obrigada. Obrigada e é uma falta querida. Um beijinho.